Fiz o colegial na polícia, as escolas militares têm essa... A PM não tem mais, a PM de São Paulo não tem mais, mas ela seguia isso mais ou menos como tem nas Forças Armadas, as chamadas escolas preparatórias de cadetes, né? Você faz um concurso público em nível de segundo grau, e aí você entra, faz o colegial profissionalizante. É um colegial que tem matérias de colegial de segundo grau, né? De ensino médio, e tem matérias já profissionalizantes. A vantagem é que você já tem vaga garantida para o curso superior, que é o curso de formação de oficiais. Que é do Barro Branco. Barro Branco. Então, na época que eu me formei, em 1984, não existia esse conceito de SWAT. Ele, nos Estados Unidos e na Europa, tem outros nomes, eles começaram na década de 70 e para nós aqui foi no final da década de 80. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Rota, que é o Batalhão Tobias de Aguiar, um batalhão de elite, mas aí fui chamado junto com mais 4 oficiais para fundar o GAT, fundar a SWAT de São Paulo. Certo. Aí eu fiquei de 88 a 92, os 4 anos da fundação, aí eu fiquei 6 anos fora e em 1998 eu voltei para comandar o GAT. Aí que aconteceu um negócio bacana na minha vida, porque a hora que eu voltei eu estabeleci junto com a minha equipe um novo paradigma, né, de negociação. Então, como é que você se tornou um negociador? É tão curiosa essa história. O GAT, quando foi formado, Elcio, a gente, embora tenha sido formado para salvar reféns, a gente não tinha esse foco no início. A gente ia para pegar o vagabundo. Entendeu? A gente, se desse para salvar o refém, ficava feliz também. Essa jogada. A nossa pegada era muito dura, porque era assim a pegada da época. Durante os 4 primeiros anos, eu agi dessa maneira também. Eu era bastante duro, a gente ia... Negociação era uma alternativa que quase nem existia. Chegava lá, ó, sai, senão a gente vai entrar, gás lacrimogêneo, atirador de elite e invasão tática. Era a cultura da polícia. Era a cultura da polícia, era a pegada forte, nossa. Eu fiquei 6 anos fora do GAT, depois desses 4 iniciais. Quando eu volto em 1998, o Brasil era outro, cara. E aí eu cheguei lá no GAT, já agora como capitão comandante, fui pra primeira ocorrência. Quando eu chego na ocorrência, o criminoso me viu com a minha marca, né, GAT. Sabe o que ele falou, brother? Ele falou, GAT não, GAT é tiro no coco. E o que tava ruim ficou pior, cara. Você imagina o baque que eu tomei? É a mesma coisa você chegar no hospital, o médico te atende lá, um plantonista, né, de pronto-socorro, e ele vê que a coisa é brava, ele chama o especialista. Qual a sua expectativa como paciente quando chega um especialista, bicho? Já resolveu o problema. Eu chego lá pior. Cara, quando isso aconteceu... Isso te pegou? Me pegou, cara. Me pegou porque os tempos eram outros, cara. E o nosso pessoal continuava com aquela pegada de pé na porta, arma na mão, coração valente. Sabe aquela coisa? Eu preciso mudar isso aí. Eu falei, não vai rolar. Aí cheguei na base, falei, a partir de hoje... Nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. O bandido é meu cliente, cara. Quando eu falei isso aí, deu pau, né, cara? Porque a galera não entendia. Não caiu a ficha pra... Que isso? O que aconteceu com o Luca? Mudou? Eu falei, não, cara. Quem que é o meu cliente numa operação? A rigor não é o refém é uma mercadoria. A sociedade é o meu cliente em último estado. Mas ali, com quem que eu converso, cara? Sim, com quem você está negociando? Com o criminoso, ele é meu cliente. Esse cara não pode ter em mim um cara que tá a fim de matar. Ele não pode ver assim. Esse cara não, você tem que ter confiança, ele tem que cara, confiar em você. E aí surgiu, até compartilho no livro essa história, né, cara? Surgiu a primeira grande lição de um negociador, cara, de ressignificar o conflito, porque quando a minha tropa recebeu esse novo paradigma, essa nova missão, esse novo input, os caras ficaram doidos comigo, né? É lógico que a disciplina, bicho, a disciplina é dura na vida militar, né? Eu era capitão, os caras têm que seguir a ordem, cara. Mas eu sentia no olhar dos caras uma certa contrariedade, sabe? Eu sou comandante, cara. Comandante não é autoritário. Elcio, comandante, ele não é um ditador. A própria palavra diz, comandante, manda com. Mas a responsabilidade é minha. Então eu falo, se é minha agora, sou capitão, sou responsável, é desse jeito que a banda vai tocar aqui. Claro que alguns caras sucumbiram, alguns eu tive que tirar, mas a grande beleza foi que a maioria eu consegui mudar o mindset dos caras. Perfeito. E hoje, o maior orgulho é olhar pra trás e ver que o GAT segue essa mesma tendência até hoje, cara. Hoje o GAT leva a negociação. Quanto tempo demorou pra implementar essa nova mentalidade? Demorou 7 anos, cara. É a história do livro. Porque foi assim... No primeiro dia, GAT tiro no coco. Aí eu falei, nós vamos trabalhar duro até o dia que o vagabundo chamar o GAT. Não aconteceu isso do cara chamar, quero o GAT aqui. Mas na última ocorrência que eu participei, pus um pontinho eletrônico no ouvido do policial, falou, fala assim, fala assado. Mas o cara não conseguia manejar. O cara se enrolava, eu falei, bicho, vem cá, vou ser obrigado a substituir você. Porque você não tá dando conta, eu tô te falando, seu tom de voz tá agressivo, você tá perdendo a linha, o cara não tá conseguindo criar um rapport com você. Perfeito. Você estudou tudo isso ou você foi desenvolvendo com experiência? Fiz curso, cara, fiz muito. Negociação aqui no Brasil. Quando tu deu esse start, esse clique que você precisava mudar a imagem do GAT, a abordagem do GAT, você foi estudar. Exatamente. Aí eu vi que a negociação passou a ser uma alternativa tática importante. Sabe por quê, Elcio? O criminoso, quando faz o refém, ele
ele faz o refém porque tá com medo de morrer, cara. No primeiro momento, o refém é a garantia para ele sair vivo. Aí acontece um fenômenozinho que a gente chama até fase do eu quero. O cara, quando ele vê aquele circo armado só pra ele, Globocop sobrevoando, o cara dá uma viajada, ele fala, eu quero helicóptero, eu quero isso. Mas aí, o bom negociador, a gente faz uma ressignificação, fala, vem cá, não é por aí. Vai dando uma ensaboada no cara e mostra pra ele que o melhor caminho pra ele é ir pra cadeia. Só tem duas opções pro criminoso. E ele sabe, no fundo ele sabe disso. Ou ele vai pro cemitério ou ele vai pra cadeia. Sim. Eu brinco nas minhas palestras, falo assim, vocês acham que eu posso falar pros caras, é o seguinte, tô sem conta aqui, vai tomar um refrigerante, vai relaxar. Não posso. Dali, ele vai pro cemitério ou pra cadeia. No começo, quando ele vê aquele circão armado pra ele dá uma esquecida disso. E o bom negociador faz o cara voltar de novo na proa, né? Entender que... E aí o cara acaba vendo que ir pra cadeia é um bom negócio. Porque qual a outra opção que sobra? É pior, não é verdade? Então, aí a negociação ganhou corpo e volume, cara. E a gente começou a vencer muitas ocorrências com negociação. Tem alguma mais emblemática? Emblemática, por exemplo, que também me causou um problemaço. Mas essa foi meio cômica mesmo. Porque o cara... Você se lembra, mas a casa de detenção, ela foi desativada antes de ser demolida. Ela ficou ali ficou todo o prédio abandonado, né? Antes de fazerem a demolição e virar o Parque da Juventude lá. Não é que um dia um cara, um doido, bicho, ele me vai lá e me sobe nas janelas da penitenciária, tá lá ela tem 4 ou 5 andares, 3 andares, me parece. Ele tava pendurado lá na janela e aí chamaram o GAT. Eu fui lá negociar com o cara e nem tinha refém, Elcio, mas o cara queria se matar, bicho. Foi uma coisa assim de suicídio que o GAT também de vez em quando atende. E aí foi curioso porque o cara falou o seguinte, ele falou assim, eu quero falar com o Datena. Os caras veem muita televisão. Puta, cara, o cara queria entrar ao vivo no Datena porque ele queria mandar um recado pra mãe dele, cara, pelo Datena, bicho. E aí eu falei, não tem condições, né, de trazer a imprensa aqui uma câmera, e tal. Ele não tinha retorno, né? Aí, a parte curiosa, eu liguei pra mãe dele, descobriu a equipe me traz todas essas informações, trabalho em equipe total, né? Aí liguei pra mãe dele, eu falei pra ela, olha minha senhora, tá acontecendo assim, assim, assado, o filho da senhora tá passando um momento muito difícil, a gente tá com medo dele se jogar daqui, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um microfone pra senhora falar com ele, né, pelo alto-falante nosso, aqui nós temos uma caixinha de som, etc. E a senhora vai falar pra ele que ele tá ao vivo, que ele tá aparecendo, tá vendo ele pela televisão, e eu vou estar descrevendo pra senhora a cena aqui e tal. E a mulher, até por cuidado, ela entrou na minha, sabe, cara? E aí, óbvio que eu não deixei pra conversar muito, porque senão podia... Sim. Né? Mas ela foi até assim, o local, ela tava... Não, ela dá telefone mesmo, ela falou, pai, filho, como se estivesse em casa, tô te vendo na televisão aqui, o que você tá fazendo? Puta, cara, foi essa. Ao mesmo tempo foi... que era um negócio tenso, é engraçado. Se não fosse trágico, seria cômico, né, cara? Porque foi difícil de fazer essa articulação, né, cara? Como você determina a estratégia que você vai usar? A estratégia é com base nos chamados indicadores de risco. A gente chega lá, 5 reféns, 3 vagabundos, aí a gente começa a conversa, daqui a pouco o cara libera um refém, um vagabundo se entrega, tira uma arma. Se a ocorrência tá indo bem, tá tudo caminhando bem, as exigências estão sendo abrandadas, o cara vai diminuindo o tom de voz, o cara vai parando de fazer besteira, para de fumar, cheirar e para de agredir, para de ser viciar os reféns, a gente investe na negociação. Agora, se o cara começa a se viciar os reféns, começa a apresentar o que nós chamamos de indicadores de risco, indicadores de violência, começa a consumir droga, perder o controle, brigar... Como vocês têm acesso que ele está usando droga ou não? Ele pede droga às vezes? Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que são não negociáveis. Certo. Por exemplo, tudo que você dá para o cara que vai aumentar a gravidade da situação é um item não negociável. Por exemplo, então, arma, droga, celular, que o cara se comunica comigo... Tudo isso é não negociável. Agora, o que você pode negociar? De repente, dar água, dar comida, né? Não cortar a luz, não cortar a água. Isso tudo você pode negociar de acordo com a conversa. O que nós queremos numa negociação? Nós queremos mostrar para o cara que o melhor a fazer para ele é se entregar, ele vai sair dali vivo, preso e, como eu costumava falar no GAT, ser um fio de cabelo desarrumado. Agora, se força a barra, eu também tenho remedinhos, cara. Tenho outros remedinhos, que é o atirador de elite, a invasão tática, a gente tem outras ferramentas.